Bom dia, senhor presidente Valdomiro Lima. Nós tem presidido com brilhantismo esta casa nos últimos dias. Vamos ter que serrar a cadeira para tirar ele depois. Eu quero saudar aqui a nossa plateia hoje, os nossos dois assessores. Curviro, com a sua experiência, nos transmite confiança, segurança na fala. Eu queria, na verdade, mostrar aqui mais uma invasão em Pelotas. Tornaram 50 famílias sem teto. E o pior é que esta casa recebe a todos de forma indistinta e muitos fazem promessas. E neste caso foi no início do nosso mandato. Muitas reuniões foram feitas aqui, no plenarinho, onde da minha possibilidade de participar sempre foi como pessoa, como vereador, como representação que tenho, mas nunca prometi nada, porque sou contra essas invasões. Esta semana tivemos outro grupo de jovens aqui, a grande maioria deles nem cadastro tem na Justiça Social e nem na Secretaria de Habitação, mas vieram em busca de terrenos, invadiram mais uma área em Pelotas, e é outra área que vai receber a Justiça, vai retirá-los com certeza, porque são áreas de proprietários. E aqui eu quero dar um exemplo de responsabilidade de vereador. Ontem, pela manhã, eu recebi em meu gabinete um casal de cidadãos lá da Sangafunda. Mas foi um erro, eles procuravam o vereador Idemar, e foram na sala do Idemar, na minha sala. Aí eu dei o caminho, eles foram. E por uma coincidência, no término da sessão, eu encontrei-os no corredor lateral, conversando com o Idemar. E nessa conversa com o Idemar, eles trataram de diversos assuntos, e quando eu passava naquele momento, perguntaram assim para o Idemar: não, mas o meu caso aqui, o nosso caso com o senhor aqui, nós queremos um terreno. E a resposta foi imediata do Idemar Barros: então não é comigo, vocês têm que procurar o cadastro, a Justiça Social e a Habitação e tomar providência. E é assim que tem que ser. Essa casa não tem que fazer reuniões privadas, apenas públicas, mas não pode prometer nada. Nós tínhamos uma reunião na terça-feira passada daqui, que o vereador que ocupou a tribuna não falava em seu nome, falava em nome do presidente que estava viajando a pedido do presidente, para começar. Segundo, o Rainha estava na casa, tinha o Rainha na casa, vereador Roger. O Rainha recrutando pessoas, buscando procuração, buscando ajudá-los, usando a Câmara, usando os vereadores. Por que eu trago tudo isso? Nossa assessoria do plenário tão atenta lá no canto lá. Eu trago tudo isso porque a Estação Primeira do Areal foi enganada por esta casa aqui. Não só por esta casa, mas pelo Executivo Municipal. E eu vou contar uma história para vocês aqui de novo, essa história de integração. Eu vou procurar as datas aqui. Em 4 de abril de 1994, o prefeito Irajá Andara Rodrigues, dando um exemplo de como se administra esses casos, concedeu uma área pública no Areal, uma área das mais valorizadas do Areal, com casario, com tombado, para que a Associação da Clara Nunes, da Vila Clara Nunes, e a Estação Primeira do Areal ocupasse de comum acordo uma área. Tinha água, tinha luz, elevado, o local geográfico privilegiado, mas eles não quiseram. Eles foram para uma praça, a Praça Alfredo por João Norial. E eu tenho uma relação muito próxima com a Estação Primeira, com a Clara Nunes, os moradores do Areal, sou nascido e criado lá, acompanhei esse processo. Mas não existe lei que autorize ocupar uma praça e construir uma praça. E por incrível que possa parecer, como houveram denúncias de moradores na época da invasão da praça, da tomada da praça, do espaço público, esta lei aqui, datada de 30 de julho de 1996,
uma lei autorizativa da Câmara Municipal, e ela dizia assim: desafeta a parte da Praça Frei Pujol, no bairro Areal, para que em seu lugar seja construída a sede da Escola de Estação de Samba, Estação 1ª do Areal. Isso aqui é um assinte, uma aberração, um crime. E foi assinado pelo presidente, pelo primeiro secretário, na época. A Câmara de Vereadores autorizou a construção de uma sede em praça pública, ferindo a Constituição, ferindo a lei orgânica, ferindo a todos os princípios. Não obstante, passados alguns anos, havia uma pressão muito grande do Ministério Público, que havia recebido a denúncia dos moradores do entorno da praça e do Areal, porque até então, e é ainda a única praça pública no Areal, foi feito um movimento para que o Poder Executivo autorizasse. E aí surgiu uma nova lei. A nova lei, datada de 10 de setembro de 2010. Observe o terror, o grande erro, o crime, o assinte dessa lei. Essa lei, assinada pelo prefeito em exercício, datada de 10 de setembro de 2010, ela diz o seguinte: autoriza o Poder Executivo a desafetar a área pública com a finalidade de manter o uso para fins sociais e de outras previdências. Outra enorme aberração. Ninguém pode autorizar a ocupação de uma praça pública. O que aconteceu? Um verdadeiro estrago ecológico, um crime ambiental dos bárbaros lá. Castanheiras de mais de 30 anos foram arrancadas, árvores, flores, brinquedos, balanços foram retirados, trocados aleatoriamente. Construído um bunker de concreto, onde gastaram, com a ajuda da comunidade, de patrocinadores, milhares de reais. Conseguiram patrocínios, placas de patrocínios no espaço público. Um grande crime. E essa legislatura foi acionada, porque havia várias sentenças em julgado de retirada do espaço público. E esta casa sempre enganando em relação às tomadas, às invasões, no sentido de amparo. Fizemos uma reunião aqui na sala dos vereadores, aqui ao lado, e um dos representantes da Estação Primeira disse: é uma barbaridade cumprir uma sentença dessa natureza. Depois que nós construímos, gastamos quase 1 milhão lá. E eu disse: uma barbaridade é agressão ambiental, tirar o espaço público, tirar as árvores, o ar, a visão das pessoas do entorno da praça. Isso é um barbarismo. E não deu outra. Foi cumprida a sentença. E nós estamos pagando caro por isso. Eu digo, o caro que eu digo nós, o meu gabinete. Porque nós devolvemos a praça para a comunidade, que está feliz por ter a devolução da praça. Mas a praça até hoje não foi feita ainda a revitalização. Mas, em suma, o que eu quero dizer é que esta casa não pode continuar fazendo promessas no caso de invasões. E neste caso lá da Salgado Filho, quem é que não quer um terreno lá? Houve aquele preliminar do loteamento Salgado Filho, eles tiveram ganho naquela época. Mas neste caso, é uma área que pertence à União e é a segunda reintegração de posse. Então nós não podemos continuar prometendo. Então era só esse alerta que eu queria dizer, que esta casa, num afã, muitas vezes eleitorais ou políticos, um benefício dessa natureza, termina fazendo promessas que não deve. E a outra, que nós falamos muitas vezes aqui, às vezes não somos ouvidos, eu disse aqui na terça-feira, falei na quinta da semana passada, que os sindicatos dos rodoviários de Pelotas haviam tomado para si uma categoria que não era sua, ou seja, pegaram os motoristas da Sindiaceio, da empresa, que era da Sindiaceio, paralisaram o recolhimento de lixo, podendo gerar um caos em nossa cidade, de transmissão de peças, de doenças, de saúde pública. Coincidentemente, houve a queima de um caminhão Robocop, que vale mais de 1 milhão, como eu já disse, que tem seguro total,
mas que trouxe prejuízo à comunidade. Com essas paralisações que fizeram de forma indevida, eles criaram prejuízo à empresa que presta serviço, porque teve que promover a utilização de vários carros de pequeno porte, funcionários trabalhando até altas horas, aumentando as dívidas, as despesas dessa empresa que presta um serviço, tem um contrato. Por quê? Porque o Sindicato dos Rodoviários de Pelotas deveria ter visto, antes de agir, sabia que a que sindicato pertencia àquela categoria, mas de forma assodada, abraçaram, receberam, participaram desse processo, que foi um processo, no meu entendimento, criminoso. O que diz agora aqui? O jornal de ontem diz, Jornal Diário Popular, vínculo de funcionário está na justiça. Por quê? Porque a litosfera não aceitava os sindicatos rodoviários. Para concluir, vereador. Estou concluindo. Obrigado, senhor presidente. O senhor, como sempre, brilhante. A empresa não aceitava, a prefeitura não aceitava e era imposto aquela condição nas negociações. De certa forma, algumas conquistas vieram, outras virão através da justiça, mas eu quero dizer assim, foi uma falta de responsabilidade dos sindicatos rodoviários que deveriam antes ter verificado no dissídio coletivo de trabalho a quem pertenciam àquela categoria. Então, criou um impasse jurídico e sempre sobra para a população, porque os serviços são públicos e devem ser cumpridos. Eu queria, com isso, então, encerrar o meu pronunciamento, agradecer a atenção dos senhores, agradecer ao presidente, que tão brilhante tem sido na conduta dos seus atos aqui. Obrigado.